O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Have a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio de número 92 do NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3, está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, pelo Instagram, @NBA das Minas, pode ir na Twitch, /NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos diversos jogos, principalmente agora de NBA, que começou, a temporada. Os recadinhos paroquiais, Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no Monza Imports, que inclusive é o tema desse podcast, mas a gente já chega lá. E, é claro, visitem a nossa parceiraça, a Odyssey. Lá vocês encontram várias camisetas incríveis de basquete e também os nossos produtos exclusivos. Não percam e acompanhem, porque tem cupom de desconto e volta e meia tem promoção, combo que a gente faz por aqui nas nossas redes sociais e também na Twitch. Minha fiel escudeira de podcast, live e tudo mais. Boa noite, Agatha Máximo. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Drica Evarini. Eu queria dizer que hoje eu estou vendo você longe do microfone, né? Hoje você não vai poder mentir. Ele tá aqui, ó. Como que eu tô longe? Não, tô brincando. Mas os dias de glória chegarão, né? A gente tá fazendo o upgrade do setup do NBA das Minas. Então, eu não vou mais precisar criticar a Adriele nos próximos episódios, se tudo der certo. E tô bem, né? Hoje, mais um dia. Hoje, que vai ser, no caso, anteontem, né? Para quem ouve esse podcast, tô fazendo cálculo aqui. É o dia do Oklahoma tomar um pau de Stephen Curry, mas tá tudo bem, tudo bem. A gente só vai falar de assunto bom, não vou ficar triste. A gente tá gravando esse podcast, Sai na quinta, geralmente. É tradicional, mas às vezes a gente inverte aí os cronogramas por força maior. A gente tá gravando na terça-feira, agora são 19h40, e o OKC entra em quadra às 21, contra um Stephen Curry que está, on fire nesse início de temporada. Meu MVP está gravado, cravei Stephen Curry como MVP. Mas hoje a gente tem um convidado muito, muito especial, que já chegou fazendo inveja pra gente, Porque ele estava aqui. O maior brasileiro vivo, né? O maior brasileiro vivo, repercutindo o mundo afora, entendeu? Fazendo um auê aí na internet, no mundo do Twitter e das jerseys e tudo mais. Ele que já chegou botando inveja em mim, na Agatha, Que eu e a Agatha, a gente tenta montar um cenáriozinho assim, mais ou menos, Planta, quadro, Papel, enfim. E aí chega ele lá atrás, tá com um verdadeiro arsenal de brusinhas, O PIB do Brasil em camisas. Exatamente. Boa noite, Igor. Para quem não conhece, Igor, @camisas da NBA, Boa noite, seja muito bem-vindo ao NBA das Minas. Uma honra recebê-lo aqui. Boa noite, Drica. Boa noite, Agatha. É uma honra para mim ter sido convidado para esse podcast. Eu não sei quem é que estava no Twitter na hora que eu recebi o convite, porque eu recebi o convite ao vivaço, Agatha. Aí o perfil de vocês publicou assim, será que ele toparia gravar com a gente? Aí eu li e fiquei assim, pelo amor de Deus, como assim será que eu toparia? Em que universo eu pensaria em recusar um convite desse, Então, não existiria essa possibilidade. É o que eu costumo chamar de não é convite, é convocação. Então, eu já vou de cara aqui rasgar elogios a vocês. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Eu acompanho
o NBA das Minas, mesmo antes do Camisas da NBA existir. Então, já vi muita gente que eu sou fã passar por aqui. Então, fiquei muito feliz com o convite e estou muito honrado de estar aqui dividindo a sala com você, de poder falar um pouquinho do meu brechó aqui e do trabalho com Camisas da NBA. Brechó? Meu Deus, eu que sou fã de brechó, queria pegar aqui, fazer uma limpa, né? Drica, eu vou fazer um adendo aqui. Para quem chegou agora e não está entendendo, a gente vai gravar primeiro o podcast. Então, se vocês quiserem ir mandando comentários e falando, vão falando. Quando a gente terminar o podcast, aí a gente vai conversar um pouco sobre essas camisas aí atrás do Igor, bater um papo e responder todas as perguntas. Então, fiquem aqui enquanto a gente grava o podcast em primeira mão e depois a gente bate esse papo. Já abram as cervejas de vocês, né? Que a gente já fez o mesmo, estamos aqui devidamente abastecidos, com exceção de Adriele, que é a rainha da enxaqueca, né? Só sobrevivendo no dia de hoje. Mas é isso. Fiquem com a gente durante o podcast e permaneçam para quando a gente começar a bater esse papo. Então vamos lá, né? Vamos começar, Igor. Eu queria que você, antes de a gente entrar, né, propriamente dito aí no mundo das camisetas, principalmente, né, das jerseys dessa temporada, que você já soltou várias, inclusive ontem trouxe a do Toronto Raptors, né, que eu amo, inclusive, aquela jersey. Teve aí uma alteração significativa, que o Joinville Sport Clube passou por uma alteração semelhante, o Coelho corria para um lado, de repente ele começou a correr para o outro. É uma alteração que aconteceu na do Raptors. Mas eu queria que você contasse primeiro sobre o Camisas da NBA, quando ele surgiu, o porquê que ele surgiu, porque depois eu vou querer te perguntar, né, claro, como jornalista, eu sei que não se revelam fontes, mas eu quero que você fale mais ou menos como é que é a tua dinâmica de trabalho, até porque, né, como a Agatha falou, o maior brasileiro vivo, vários portais enormes, gigantes da gringa se baseiam no seu trabalho. Então, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho aí como é que foi o começo do Camisas da NBA. Tá. Cara, acho que o Camisas da NBA, ele surgiu em 2019, em agosto de 2019, mas o meu interesse por uniformes, em geral, não só de basquete, ele é mais antigo. Então, quando era criança, né, eu sou uma criança dos anos 90, né, eu nasci em 1987, há muito tempo atrás. E eu... Tá tranquilo que a Drica nasceu faz tempo também, viu? eu sou aqui, ó, tô aqui com o Igor. E eu sempre curti o uniforme, assim. E aí, no finalzinho dos anos 90, quando eu descobri NBA, quando eu comecei a assistir ali algumas transmissões na madrugada da Band, e aí um pouquinho tempo depois os meus pais colocaram a TV a cabo em casa e eu descobri os canais que passavam basquete, eu descobri a ESPN, eu descobri, sei lá, André José Adler, Ivan Zimmerman, Robbie Porto, enfim, toda essa galera que conduzia o basquete naquela época. Uma coisa me chamava muito a atenção, que era como os times se apresentavam de uma maneira muito bonita, assim, como você via os uniformes e você conseguia identificar um pouco do senso de humor, do temperamento daquele time. Então, isso começou a me encantar muito, como os uniformes traduziam muito da personalidade daquele time. Como ver o uniforme, sei lá, o uniforme do Washington Wizards, do Michael Jordan, né, aquele uniforme azul, como aquilo é diferente do uniforme do Chicago Bulls, do Michael Jordan, e como aquilo revela um pouco da essência daquele time, e combina com a quadra, e combina com a roupa das cheerleaders, e combina com... Enfim, aquele emaranhado ali de comunicação foi me fascinando. E tinha um detalhe específico que eu comecei a me interessar na época, que era a questão do número dos jogadores. Eu só assistia futebol e era acostumado com jogadores do 1 ao 11. E o pouco que eu conhecia de basquete também, não tinha muita coisa além disso. Quando eu comecei a assistir NBA, eu vi que tinha o 23, o 33, o 50, o 45. E eu também comecei a ver assim, que, cara, como o jogador revela um pouco do jeito dele de ser, como ele acaba combinando com o número que ele usa, né? Tem uns exemplos que eu posso citar, assim, do tipo, não dá para você imaginar o Shawn Kemp, aquele jogador Shawn Kemp, usando a camisa, sei lá, a 2 ou a 3, com a mesma coisa o David Robinson no San Antonio Spurs, como você também não imagina, sei lá, o Tony Parker sendo camisa 80. A gente acaba conectando um pouco da personalidade do jogador ao número que ele usa. Enfim, e aí eu comecei a me interessar por isso.
jogava videogame, eu passava horas olhando os uniformes dos times, ali na telinha que você escolhe o time. E isso era com basquete, com hóquei, com futebol americano, enfim. Beleza, aí tem um lapso de tempo até julho de 2019. Eu trabalhava numa empresa há 15 ou 16 anos trabalhando na mesma empresa, e aí saí. E assim, depois de 16 anos trabalhando na mesma empresa, eu estava meio sem saber o que fazer. Falei, vou tirar pelo menos um mêsinho, 2 mesezinhos aqui para eu relaxar, para eu pensar no que eu vou fazer na minha vida. E aí, eu tive vontade de produzir conteúdo para a internet. Eu já tinha produzido conteúdo para a internet há alguns anos atrás. Eu escrevia num blog sobre relacionamentos amorosos. Olha fun fact aí de cara. Que inusitado isso, jamais imaginaria. Mas eu era um colunista sobre relacionamentos amorosos, sobre, enfim, uma coisa ali um pouco adolescente, mas, enfim, é uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí, quando eu pensei, eu queria voltar a produzir conteúdo para a internet, porque eu gostava muito daquela época. E comecei a pensar em coisas que eu me interessava, e naquele momento eu estava muito viciado em basquete, mas tinha muita gente já produzindo bom conteúdo sobre basquete. Eu já tinha uma camisa ou outra e pensei, eu acho que as pessoas se interessariam em saber um pouco dessas histórias. Vou começar a escrever. E aí comecei a escrever, pedi ajuda de alguns perfis lá que na época me ajudaram a divulgar, curtiram o meu conteúdo, meu perfil começou a ser conhecido da galera do Brasil, da NBA, tanto no Twitter, aí um tempinho depois, em janeiro de 2020, eu abri o Instagram, e aí a coisa foi crescendo. E eu pensei em fazer o Camisa da NBA como se fosse vou fazer um passatempo aqui, vou escrever um negocinho, tô com vontade de escrever, tô com vontade de, sei lá, fazer alguma coisinha de métrica de internet para eu mesmo me divertir, só que aí virou uma atividade diária e que eu gosto muito de fazer e as pessoas retribuem da maneira que me deixa mais empolgado, mais feliz e aí o projeto tá indo aí, completou 2 anos agora em agosto, tá indo para 2 anos e meio e tá firme e forte. Acho que tá na melhor fase dele. Pois é, Igor, isso que eu ia te perguntar, assim, né? Desculpa te cortar, Agatha. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Você imaginava que em 2 anos e meio, quando você começou com poucas camisas em casa, como você disse, né? E só pensando em produzir conteúdo por produzir, você imaginava que pouco mais de 2 anos depois você teria esse alcance? De jeito nenhum. Primeiro porque eu não imaginava que as pessoas fossem se interessar por isso. Eu pensava assim, cara, isso é um conhecimento muito nichado, muito específico, uma coisa meio nerd, assim, de uniforme, que eu até conheci algumas pessoas de fora do Brasil que escreviam sobre isso, mas mesmo nos Estados Unidos não tem muita gente escrevendo sobre isso. Então eu imaginava assim, no Brasil vai ser... Por exemplo, se o Camisas da NBA bombar muito, eu pensava assim no começo, imagina, cara, se um dia isso bombar muito e eu tiver 5 mil seguidores. E ontem atingiu 18 mil. Então, eu acho que existia uma galera que se interessava, beleza, por uniforme, ponto, pessoal que já colecionava, mas acho que tem muita gente que assistia basquete e não fazia ideia, e achava que o Los Angeles Lakers é amarelo e roxo porque alguém achou bacana essa combinação. E quando começa a descobrir o significado das coisas, né, uma das mensagens que eu mais ouço é tipo assim, eu achava essa camisa aqui meio sem gracinha, mas agora que eu sei a história, eu adoro ela, eu quero comprar e não sei o quê. Então, eu acho que muita gente que já gostava de basquete passou a se interessar por uma outra, como é que eu vou dizer, uma outra faceta assim, do basquete, né? Além da parte dos jogadores, da tática, dos times, etc., tudo que é óbvio, que está intrínseco ao jogo, começou a gostar por um outro ângulo. Não, com certeza. Já quero avisar que a gente não vai pedir para você revelar sua mágica, né? A gente não faria isso com você, não somos ruins, mas isso é uma coisa muito verdade, assim, porque existem até outros perfis que falam de jersey, que mostram jersey, muitos brechós que vendem jersey, mas eu, particularmente falando, nunca tinha visto alguém que explicasse o significado como você explica, né? Eu posso falar que, assim, a minha favorita dessas últimas aí do último ano foi aquela do Portland Trail Blazers, que tinha o relevo da cidade, do estado, enfim, na camisa, e eu acho isso muito legal, né, porque a galera se identifica mais ainda com os times e tudo mais. E aí, antes de a gente entrar nesses pormenores, eu quero fazer uma pergunta capciosa. Eu quero saber qual é a sua camiseta favorita, sua jersey favorita de todos os tempos.
Cara, minha jersey favorita de todos os tempos, é uma pergunta difícil, mas eu tenho a resposta pronta porque eu já pensei um pouco sobre isso. Mas a minha camiseta preferida de todos os tempos é o uniforme branco do Chicago Bulls. Esse uniforme, para mim, é imbatível. Assim, é o melhor, representa assim, o que é clássico, a combinação de cores é bonita. Eu torço pro Flamengo, talvez isso seja influencie a minha decisão, mas eu acho que ele é que melhor representa um uniforme de basquete na essência, e ela é clássica, e ela ainda assim continua moderna, porque você olha o uniforme do Chicago Bulls nos anos 70 e olha hoje, e ele continua atual, um ajustezinho ou outro, mas ele continua atual, então essa é a minha preferida. É claro que os uniformes mais recentes, né, o City Edition, outros uniformes que contam histórias um pouco mais complexas, eles também chamam a atenção. Eu acho que eles nunca vão ocupar o espaço de um uniforme como esse do Chicago Bulls que eu citei. Mas acho que se eu pudesse citar alguns, eu citaria aí para não ficar... Chicago Bulls é um lugar comum, né? Falar de Bulls, falar de Celtics, falar de Lakers, falar dos times mais tradicionais, né? O próprio Portland Trail Blazers, que tem um uniforme muito tradicional também. Eu acho que dos mais recentes, eu citaria a camisa do Portland do ano passado, a camisa do Memphis Grizzlies do ano passado, que era um uniforme preto com um logotipo dourado, que era uma referência ao Isaac Hayes e a Jax Records, que é uma gravadora muito tradicional, né, da música típica do Tennessee, de Memphis. Esse uniforme eu gosto muito. O uniforme do Portland que você citou é outro que eu gosto muito. E aí eu vou me permitir ser um pouquinho clubista. O uniforme do Minnesota Timberwolves, que presta homenagem ao Prince. Eu ia mesmo perguntar qual era o time, né? Não precisa mais, vai. Eu torço, não sei porquê, essa é uma pergunta bem difícil de explicar por que eu torço para o Minnesota Timberwolves, mas aquele uniforme que homenageia o Prince também está entre os meus preferidos, porque esteticamente eu gosto de coisas roxas em geral, então aquele uniforme me chama muita atenção. Fica aí o questionamento, o porquê. Cadê o Rodrigo? Se juntar o Rodrigo camisa da NBA é um sofrimento sem fim. Eu tenho uma explicação eu tenho uma explicação boa e relativamente rápida sobre isso. É que assim, eu comecei a assistir basquete lá no finalzinho dos anos 90. Assim, eu lembro que um dos primeiros jogos de basquete que eu tenho recordação de ter visto na vida é a final Chicago Bulls e Utah Jazz. E aí, beleza. Aí eu comecei a assistir ali até o comecinho dos anos 2000, eu comecei a entender mais do jogo e tal. Mas eu não torcia para time nenhum. Eu só assistia o jogo que eu gostava. Eu gostava dos times, eu gostava dos jogadores, mas eu não torcia por ninguém. E continuei assim durante muito tempo. Até que lá que por volta de 2010, e olha que perigoso, porque o Minnesota Timberwolves já era lamentável em 2010. Eu falei quando assim, não foi, Igor? Fica aí. Já era. Ele acha que tá explicando, né? Mas daí ele começa a falar que ele no final dos anos 90... Alguns pequenos lapsos, mas nunca se tornou uma franquia grandiosa, né? Vamos combinar. Mas vamos deixar ele explicar, né, coitado? Deixa ele terminar, daí a gente aponta os erros. Depois eles passam um pente fino. Mas eu pensei, naquele momento, ali por volta de 2010, 12, eu pensei assim, eu vou escolher um time para torcer. Vou escolher um time. Não sei por quê. Se eu ficasse quieto, estava tudo bem, né? Eu estava feliz vendo basquete sem torcer para ninguém. Pois né? Mas eu resolvi escolher um time e, historicamente, assim, além do Michael Jordan, que era o jogador que eu mais gostava, tinha 3 jogadores que eu adorava. O Michael Jordan, o John Stockton, porque no pouco período que eu joguei basquete, eu me inspirava nele, eu jogava de armador, eu me inspirava no John Stockton, inclusive eu jogava de camisa 12 por causa dele, mas o jogador que mais me chamava atenção era o Kevin Garnett. E aí eu voltei na minha memória antiga, de 2004, 2003, 2002, e resolvi torcer para o time que ele jogava. Poderia ter escolhido o Celtics? Poderia. Olha, bateu na trave, entendeu? Escolheu errado. Teria sido um pouquinho menos triste. Mas eu tinha uma memória afetiva muito legal daquele começo ali do século. Não é à toa que outro dos meus jogadores preferidos é o Ben Wallace. Então, eu tinha uma memória daquele período e eu adorava o Kevin Garnett, e eu adorava o Latrell Sprewell, eu adorava aquele time e eu passei a torcer para o Timberwolves. Mas esse ano a gente vai. Todo mundo fala isso. Esse ano vai. Ontem, inclusive, perdeu, né? Mas não vamos entrar muito nesse assunto. O Lobo ficou à solta ontem, né? Até dei uma golada aqui na cerveja
Pra esquecer, né? Pra esquecer a desgraça que aconteceu. Mas vamos lá, né? Vamos começar então a falar sobre, de fato, as camisas, só relembrando, né? Porque tem gente fazendo pergunta aqui, gente. Fiquem até o final, porque a gente vai gravar o podcast, está gravando o podcast. Quem está nos ouvindo na quinta-feira, esse podcast foi gravado ao vivo na Twitch na terça-feira. E no final a gente responde as perguntas da galera que tá por aqui. Tem gente de Joinville tá chegando por aqui em peso, gostaria de dizer. Só foi eu falar do Coelho, que ele corria pra cá, corria pra lá, e na verdade não corre pra lugar nenhum, né? Coitado, não quero entrar nesse mérito, mas tudo bem, vamos lá. Igor... Desculpa te cortar, Drica, foi mal. É porque você já falou uma coisa e a Agatha meio que repetiu. Não precisa ficar encabulada de perguntar nada, né? Pode soltar o freio. O que eu puder responder, eu vou responder. Ah, não, porque as suas fontes e tal. Não, a gente quer preservar. Então fala aí, Igor. Até onde eu puder, eu vou. Essas coisas todas. Não. Antes de falar das brusinhas, então vamos falar do trabalho, já que ele disse que a gente pode cutucar ele, né? Eu que estava tentando ser uma jornalista, tipo, não vou perguntar sobre fontes, né? Chato, que a gente não gosta de ficar, né? Mas enfim. Igor, eu queria que tu explicasse um pouquinho da dinâmica do teu trabalho, né? Porque, como eu falei no começo... E que você suborna, né, Igor? Quem é que você tá aprendendo aí em cativeiro para te contar? Se você tem alguém dentro do Celtics que te passa com antecedência, pelo amor de Deus, não sei o que o contato do Tatum ainda não tá fazendo no meu celular, que você não conseguiu essa preciosidade. Mas, enfim... Queria que tu falasse um pouquinho sobre a dinâmica do teu trabalho, porque o teu trabalho é incrível por várias coisas, né? A Agatha falou, tipo, muita gente traz camisas, mas não traz a explicação de como, né? As referências e tudo mais, e você traz isso muito detalhadamente para que as pessoas entendam, de fato, a história do uniforme, né? E o que tem por trás disso. Mas, para além disso, é fantástico, porque, assim, você pauta os gringos, basicamente é isso que está acontecendo. Todo mundo anda te citando, entendeu? Vários perfis grandiosos, ESPN, caralho, tudo aí da gringa te citando, porque você fura todo mundo. Então, assim, como é a dinâmica do trabalho? E eu queria que tu falasse qual foi a tua sensação da primeira vez que isso aconteceu, porque agora está se tornando recorrente, eu imagino que já deve até se acostumando aí, mas a primeira vez que aconteceu deve ter sido, caralho, o que está acontecendo, né? Como é ser maior que o hoje? Pelo menos em Jessa e em regata eu sou maior que o hoje, porque ele não fala disso, né? Mas, cara, isso é uma história legal, porque assim, quando eu comecei a fazer o camisa da NBA, não era para isso, eu não tinha pretensão de fazer isso, porque não é uma coisa que você planeja fazer, eu vou cavucar, eu vou até o fim, eu vou conseguir, porque em alguma medida foge do meu controle. E aí, beleza, eu abri o camisa da NBA em agosto de 2019, começou a temporada um pouquinho depois, eu fiz o que eu gosto de fazer, contei as histórias e tal, usava as fotos do que os próprios times divulgavam, beleza. Naquela época, e historicamente sempre foi assim, o que vazava de uniforme de basquete? Eventualmente, uma loja ou outra recebia um uniforme, às vezes não era nem a própria camisa de jogo, mas era uma t-shirt, ou era um casaco, ou era alguma outra coisa, antes da hora, beleza, várias lojas recebem antes da hora, mas eventualmente, alguém curioso lá no estoque, abre a caixa e fala, bacana essa camisa, fotografa e manda para alguém. Esse alguém, normalmente, é alguém jornalista, alguém da própria cidade do cara que cobre o time da loja que ele trabalha. Então, sei lá, um camaradinha que trabalha numa loja de esportes em Denver, recebeu ali no Colorado ali uma camisa, uma t-shirt do Denver, e que camisa diferente, eu nunca vi o Denver Nuggets usar isso aqui. Tira uma foto, manda para o jornalista publica, isso aqui talvez seja a prévia do novo uniforme do Denver Nuggets. Legal. E aí isso acontecia de maneira meio descentralizada, porque era muito irregular. Saía um numa semana, o outro 2 semanas depois, o outro 2 meses, um mês depois. Era meio irregular. E variava também quem divulgava isso. Beleza. Eu, como sempre me interessei por esse assunto, eu ficava de olho. Eu seguia as pessoas que postavam isso. E como eu gosto de uniforme de basquete há muito tempo, muitas vezes eu olhava e falava, isso aí é furado. Isso aí não é camisa de verdade, não. Isso aí tem problema. Ou às vezes eu achava que estava certo. Beleza. Isso foi na virada da temporada 19 e 20. No começo, ali no intervalo para a temporada 2021,
eu comecei a cobrir desde o comecinho, né? Porque como eu entrei em agosto de 19, eu entrei no meio da off-season. Já de 20 para 21, eu fiz a off-season inteira. E ali eu comecei a publicar, não em primeira mão, mas assim, alguém publicava lá fora, e como eu estava ligado, eu publicava para o Brasil, dava o crédito para a pessoa que publicou, beleza, mas em língua portuguesa eu era o primeiro a publicar. E beleza, e a galera aqui no Brasil curtia. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, eu estou dando uma volta que eu estou meio desconectado aqui na minha história, mas eu vou chegar num denominador comum. Eu conversava com várias pessoas, ali por DM, algumas eu conversava pelo WhatsApp, outras eu conversava pelo Instagram, eu conversava com várias pessoas, e algumas começaram a me mandar. E eu vi essa camisa aqui no site tal, às vezes até um site chinês, né, um site que vende réplicas e tal, procede? E aí eu comecei a me especializar em observar as referências, para poder dizer para o cara assim, cara, isso aí é quente ou isso não é quente. Tá. Não é desse desenvolvimento de fonte, de conversar com a pessoa, de fazer amizade, não sei o quê, um cara me falou, cara, eu tô com uma camisa aqui, era do Los Angeles Lakers, e eu acho que é a nova camisa deles, eu acho que ninguém viu isso não. Eu falei, pô, deixa eu ver. Aí o cara me mandou a foto, era aquela camisa branca e azul clarinho que o Lakers usou ano passado. Aí o cara me mandou a foto e eu falei, caralho. Aí eu fiquei tentando assim, cara, não deve ser quente isso não, deve ser invenção, deve ser... E aí eu pegava a foto, eu dava zoom, e eu tentava achar algum furo na foto, eu não achava. E aí eu ia nas fontes que eu seguia e que normalmente publicava, e ninguém tava falando dessa camisa. Eu falei, pô, se ninguém tá falando, pô, não deve... Pô, se essa camisa fosse verdadeira, alguém já teria publicado. Isso não ia cair na minha mão. Mas eu fiquei procurando e não achei. E eu não achava nada que na foto que me mandaram que me dissesse assim, isso aqui não é quente não, pelo contrário. Eu fiquei, sei lá, um dia com essa foto, assim, meio com a cabeça de saber o que fazer. Cara, eu publico isso ou não? Porque se eu publicar e não for real, pô, ferrou, né? Eu vou errar meu primeiro pênalti aqui, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de bater outro. Mas até que eu fiquei checando, falei, cara, isso é quente, eu vou publicar. E aí postei a imagem da camisa do Lakers em primeira mão, que era a camisa City Edition da temporada passada, que era uma homenagem ao Elgin Baylor. E o negócio bombou muito, bombou no Brasil, bombou um pouco no exterior, algumas pessoas republicaram. E aí esse mesmo cara que me mandou, falou assim, pô, eu tenho outra aqui. E me mandou mais duas, que foi a do San Antonio Spurs, a Fiesta Colors, e me mandou uma outra que eu não me lembro qual foi, foi a do Golden State Warriors, aquela que era escrito Oakland no peito. E a mesma coisa. Eu comecei a checar, falei, cara, isso é quente, não é possível. Dei a informação. Mas assim, foi muito... Eu fiquei muito nervoso nesse dia. Fiquei muito nervoso, porque pensei, cara, não é possível que eu vou ser a primeira pessoa no planeta a dar essa informação. E eu não estava dando em primeira mão a camisa do Timberwolves, eu estava dando a camisa do Lakers. Se você quiser, eu tenho muitas palavras duras pro Lakers, mas tipo, assim, tem que... Né, tem o seu tamanho. Eu falei assim, cara, não é possível que eu vou dar essa informação em primeira mão. Mas eu dei, e semanas depois o Lakers apresentou a camisa que eu tinha vazado a imagem. Por causa dessas 3 fotos, muita gente começou a me procurar. E ainda hoje é assim, eu recebo, aí já falando um pouco do meu dia a dia, eu recebo muita imagem de muita coisa, de muita gente. E uma parte do trabalho é verificar se aquilo procede. Então eu tenho fontes que eu confio, não só que me mandam imagens, mas fontes que eu posso chegar e falar assim, isso aqui é real? Isso aqui faz sentido? As pessoas, assim, às vezes até que já tiveram a oportunidade de ver certos uniformes, mas tem alguns contratos de sigilo que elas precisam respeitar. Isso aqui faz sentido? Cara, acho que faz. Ou então eu vou caçar. Eu recebo, vou contar um caso real. Eu recebo uma foto de uma camisa e eu fico assim, cara, isso aqui parece real, mas eu não quero dar essa informação sem ter certeza que é quente. Aí eu começo a caçar. Aí eu descubro que tem um site, sei lá, em Hong Kong, tem uma loja, a loja da Nike da Indonésia, tá vendendo, digamos que seja uma camisa, vou dar um exemplo qualquer aqui, a camisa do Los Angeles Clippers, beleza. Aí eu descubro que tem uma, mas eu não sei se ela é real, porque ela é totalmente diferente. Aí eu descubro que o site da Nike na Indonésia tá vendendo um boné do Clippers
que tem a mesma marca da camisa. Aí eu falo, putz, então isso é quente, faz sentido. Porque é muito comum que as lojas da Ásia recebam primeiro certos materiais. Especialmente as coisas que não são camisa de jogo. Então, boné, mochila, t-shirt, casaco, muita coisa chega primeiro na Ásia. Então, eu uso um pouco as lojas como fonte, recebo muita coisa de muita gente que me pergunta, já recebi imagem assim, tá aqui a camisa nova do time tal. Aí eu olho e falo, não é não. Tenho certeza que não é. Porque é a camisa que alguém criou, é alguma coisa falsificada, é alguma coisa que não faz sentido. Então, a parte do trabalho é apurar se as coisas são quentes. Uma outra parte do trabalho é olhar a camisa e pensar assim, cara, da onde que vem o Boston Celtics ter uma faixinha verde no ombro da camisa? E é caçar informação na internet, e felizmente é uma característica do esporte americano e da NBA, tem um oceano de informação disponível, de registro fotográfico disponível, para eu olhar e falar assim, cara, a primeira camisa que o Boston Celtics usou na sua história tinha manga. E nessa manga tinha uma faixa verde. E essa faixa verde está reproduzida no uniforme clássico desse ano. Então tem uma segunda parte do trabalho é pesquisar esses registros, usar um pouco do meu jeito nerd de olhar assim e falar assim, cara, eu já vi esse logotipo em algum lugar. Isso aqui é de um uniforme tal, com essa foto. Aqui, achei. Tá. Reunir essas coisas, essas informações, depois de eu ter apurado se procede ou não, e aí publicar. O dia que eu tenho uma foto para publicar, é pelo menos 3 horas de trabalho em cada foto que eu recebo. É pelo menos 3 horas. Assim, a partir do momento que eu recebi uma foto, a partir do momento que eu falo assim, cara, isso aqui é quente, essa camisa é verdadeira, vou publicar ela. Aí é pelo menos 3 horas trabalhando, olhando referência, tratando imagem, porque muitas vezes a imagem vem com a iluminação péssima, vem com a definição muito ruim. Tratando imagem, procurando referência, escrevendo tweet, escrevendo texto alternativo, uma das coisas que eu tento fazer muito no Camisa da NBA é tornar acessível, então eu escrevo texto alternativo para as pessoas que têm dificuldade de visual, né, dificuldade de enxergar. Então, é um trabalho que eu amo fazer, que me deixa muito satisfeito com o retorno das pessoas e com a repercussão que ele está tendo, e que eu acho que eu só consigo fazer, porque é extremamente cansativo, eu só consigo fazer porque eu amo e, em segundo lugar, porque as pessoas reagem muito bem a isso, porque as pessoas demonstram que se interessam de verdade por isso. Igor, você falou sobre, né, você recebe muita coisa e também tem o teu feeling, né, de, isso aqui deve ser, isso aqui não, isso aqui, pelo amor de Deus, não é. A gente divide alguns grupos de WhatsApp, né, de NBA aí, e volta e meia aparecem umas coisas bizarras que alguém recebe, umas imagens que aí todo mundo te marca, né? Eu acho isso fantástico. Nos últimos 2 anos, assim, se você fosse mencionar 1, 2 ou 3 dessas camisas que você recebeu ou que te marcaram ou que te mandaram mais bizarras, assim, que alguém tentou te vender como sendo de fato um uniforme, quais você citaria? Esses dias, né, Igor, inclusive eu vi um vídeo de um menino tentando criar uma camiseta no Photoshop. Do Nuggets, acho que era, não era? Do Pistons, do Detroit Pistons. É isso, porque eu fiz essa história que a Agatha citou, é que eu fiz um tweet, porque assim, eu tinha visto uma foto da camisa do Detroit Pistons, e eu falei assim, cara, a torcida vai adorar isso, né? Eu até vazei essa camisa, porque eu sabia que a torcida do Detroit queria um uniforme vermelho e tal. Eu pensei, puta, essa camisa ninguém vai adorar. E aí eu tuitei sobre isso. Falei, cara, a torcida do Detroit Pistons vai adorar o novo uniforme. E aí começou a vir uma... Cara, nunca me encheram tanto o saco para vazar uma camisa igual ela. Porque começou a pipocar torcedor do Detroit Pistons de tudo que é lugar, escrevendo em vários idiomas. E é muito engraçado, porque várias vezes eu percebo que os caras usam uma ferramenta de tradução para escrever em português e fica meio esquisito, né? Porque as ferramentas de tradução são assim. Eu percebo que o cara assim, se esforçou para se comunicar comigo. Eu recebo muita mensagem em espanhol, porque, enfim, as pessoas acham que a gente fala espanhol no Brasil. Então, e aí um garoto, para me estimular a soltar logo a imagem verdadeira, ele fez uma camisa no Photoshop falsa do Detroit Pistons, que até fazia sentido, ele usou um desenho lá do Zoner Pistons, do time antigo, para me estimular. E aí, assim, muitas pessoas começaram a republicar o negócio dele e me marcar. E eu falava assim, cara, não é isso. Não. Sem saber da história, né? Eu achava que era só uma camisa que vazou, porque o Photoshop ficou muito bem feito. E eu dizia, não é essa camisa não. Isso aí é falso.
E aí depois ele fez um vídeo que é maravilhoso, que ele printou a reação das pessoas. Ah, se for essa camisa vai ser lindo. Ou então eu detestei, achei uma porcaria. As pessoas embarcaram muito na história dele e ele fez um vídeo muito engraçado, assim, rindo da reação das pessoas. E eu achei isso muito louco. Hoje esse cara me segue, a gente já trocou as DMs e tal. Foi muito engraçado o que ele fez. Mas, cara, eu já recebi... Teve uma camisa que não me mandaram querendo dizer que era verdadeira, mas eu fiquei... Isso acontece muito. Putz, isso acontece demais. Um garoto me mandou uma camisa e ele dizia assim, era uma camisa do Philadelphia 76ers que era verde fluorescente, sabe? Verde marca-texto. Obviamente, extremamente fácil. A camisa, assim, em 1/1000 de segundo, não faz nenhum sentido essa camisa. Era aquelas falsificações que é muito falsificação. Sabe? Eu nem tentava enganar. E o garoto dizia assim, eu comprei essa camisa e só depois parei para pensar se ela era verdadeira ou não. E aí eu tive que dar para ele a notícia, tive que ser verdadeiro para ele. Eu tentei ser um pouco polido, de falar, realmente, tem que te falar isso, não é verdadeira não. Mas é bonita a camisa. Não é mentira, não era bonita. Porque eu não sabia, o cara já gastou dinheiro e tal. Talvez ele tenha comprado em outro país, eu não sei se dá para devolver, mas teve isso. E agora uma camisa que tentaram me mandar como verdadeira, como... Pode ter tanta coisa bizarra. Já recebi camisa do Lakers vermelha, uma camisa camisa do Lakers vermelha, vermelha e azul, né? Dizendo assim, que era uma vermelha azul, vermelha e preta, que era uma edição comemorativa que o Lakers ia lançar, que era do Kobe, por causa do jogo de 81 pontos dele, que foi contra o Toronto Raptors. Aí era uma camisa do Lakers com as cores do Toronto Raptors. Mas a gente tem que admitir que as pessoas elas vão longe, né? Criativa, né? Porque assim, as próprias empresas que fabricam os uniformes, elas estimulam, né? Elas lançam os negócios, fazem umas conexões meio doidas, assim, né? E alguém pensou assim, pô, que legal seria uma camisa do Lakers com as cores do Toronto. Então teve essa. Já teve gente mandando camisa antiga, dizendo assim, tal time vai relançar tal camisa. Tipo, a camisa aquela camisa do Knicks verde do St. Patrick's Day. O Knicks vai relançar. E beleza, poderia relançar, né? Tem St. Patrick's Day todo ano, mas aí é isso, eu tive o trabalho de checar. Uma coisa que eu faço demais é ficar lendo release de imprensa das franquias, porque os releases de imprensa, eles muitas vezes nas entrelinhas ali revelam alguma coisa. Eu vou dar um exemplo real disso. Essas camisas desse ano, elas se chamam City Edition, mas existia um rumor de que elas não se chamariam City Edition, porque elas são uma reunião de elementos da história das franquias e tal, então é uma coisa que não é bem sobre a cidade, é mais sobre a história de cada time da NBA, os uniformes que eles usam no passado. Então existia um rumor de que essas camisas não se chamariam City Edition, se chamariam Mixtape Edition, se chamariam Mashup Edition, se chamariam outras coisas. E agora me fugiu aqui o que eu ia contar sobre isso. E aí eu tava lendo um release de imprensa, que eu não me lembro nem de qual time que era, que dizia assim, em breve a torcida vai ver todos os uniformes, falava sobre o logotipo da Nike, da NBA em forma de diamante. Em breve os uniformes serão lançados e você vai poder comprar a sua camisa com o logotipo da NBA dos 75 anos da Liga, em forma de diamante, não sei o quê. E em breve também lançaremos a City Edition. Aí dali eu falei, então é City Edition mesmo, porque o release de imprensa não vai brincar com isso, não vai dar uma pista falsa, né? Às vezes até dá, mas naquele caso eu confiei, aí peguei um outro release que mencionava a City Edition, então isso é uma coisa que faz muito parte da minha rotina também, ficar lendo releases de imprensa e tentando caçar ali alguma informação, às vezes para desmentir algo, que foi como eu fiz nesse caso da camisa do Knicks, do St. Patrick's Day, que nunca voltou. E vamos entrar no tema atual das camisas. A gente está num ano muito incrível, né? 75 anos de NBA. Já aconteceram muitas coisas maravilhosas. Eu já chorei inúmeras vezes com aquele videozinho de 2 minutos, que tá cheio de referência, inclusive, né? Muito legal para quem gosta de história do basquete. Tem muita coisa vindo aí, inclusive para a NBA brasileira, né? A galera que gosta de NBA aqui no Brasil, não vou dar spoilers, eu sou fofoqueira. Enfim, não vai sair contando as coisas por aí, Agatha.
Tem alguns times, não são todos, né? O cachorro aqui quis participar do podcast, mas tem alguns times que vão lançar essa camiseta comemorativa dos 75 anos da NBA. Né? Queria que você falasse um pouco dessas camisetas especificamente, porque não são as 30 franquias, né? O pobre do Oklahoma City Thunder, que mal 10 anos tem, não vai, né? Fazer uma camiseta de 75 anos. Mas elas estão muito interessantes, todas essas mais antigas, porque elas carregam muita história, né? A própria do Boston Celtics, a camiseta do Warriors, que eles já jogaram, né? Já estrearam aí. Estão bem maravilhosas, incríveis, eu gostaria. E o que você achou disso tudo? Cara, eu adorei essa ideia, porque é uma temporada muito, muito especial, né? Assim, você ter uma liga que comemora 75 anos de existência é um negócio, de certa maneira, incomum no esporte mundial. E a gente não podia esperar menos da NBA, que é uma liga que sempre valorizou os seus pontos de contato com o torcedor, com as pessoas que são fãs do basquete. Eu não podia passar despercebido, né? Vou fazer uma comparação aqui, e não é para querer desmerecer a Liga de Futebol Americano. Eu adoro futebol americano, eu assisto muito futebol americano, mas assim, a NFL completou 100 anos, 100 ligas, e o que existia tinha um petzinho aqui que é da NFL na camisa que tinha o número 100 em cima. Porque, historicamente, a NBA faz isso melhor do que as outras ligas. Então, não era de se esperar que a NBA fizesse algo grande. E estou falando em quadra, dentro dos jogos. Então, eu acho até legal dar um passo atrás, porque não sei se todo mundo que está assistindo aqui, que está ouvindo o podcast está na mesma página, mas todos os times da NBA vão ter as mesmas 3 camisas principais que existiam na temporada passada, que elas são as Association, que é a branca, a Icon e a Statement, que são os 2 uniformes coloridos, né? O uniforme colorido principal e o alternativo. Então, essas 3 camisas principais vão ser exatamente idênticas às do ano passado. As City Edition, que normalmente fazem uma referência à cidade, ao estado, à comunidade onde o time está baseado, ela vai ser substituída, não substituída, mas ela vai mudar a direção dela. Então, ela é uma camisa que vai reunir elementos não só de outros uniformes, mas de outras gerações da mesma franquia. Então, às vezes é uma referência a um logotipo, às vezes é uma referência a um ginásio, às vezes é uma referência a uma cor que a franquia usava no passado. Tem referências à ABA, que ainda vão ser lançadas. Então, o Brooklyn Nets vai fazer uma referência à ABA, o San Antonio Spurs vai fazer uma referência à ABA, isso aí já é notícia em primeira mão. Já fiquei hypada. Então as camisas City Edition, elas reúnem elementos de outros uniformes e de outros logotipos e de outras representações da marca de cada franquia no passado. E existe a coleção clássica, que normalmente nem todos os times recebem. Tem uma coisa importante sobre a City Edition: você está enganada sobre o seu Thunder, porque o Oklahoma City Thunder vai sim ter uma camisa dessa coleção. Vai sim ter uma camisa dessa coleção. Ela é meio lamentável, tá? Branca? É aquela branca? É aquela branca. Triste. Meio lamentável. A melhor definição para acabar com as esperanças do torcedor. Inclusive, eu nem comentei sobre essa camiseta, porque quando saiu, eu fiquei imaginando que eles tinham soltado uma camiseta sem cor, que era pra gente ficar na descubra. E aí depois eu fui ver de novo e falei, não, vai ser só isso mesmo. Aí eu aceitei. Eu como boa iludida que sou, estava esperando alguma coisa que referenciasse Supersonics, né? Eu sonho alto, não posso negar. Mas triste, né? Eu não sei em que pé tá isso, mas eu sei que existe uma treta histórica em relação às patentes de marca do Seattle Supersonics. E não por acaso, mas também por isso, o Thunder não usa nenhuma dessas referências, né, quando se mudou de Seattle para Oklahoma. Eu não sei em que pé tá isso hoje, mas eu sei que é um quebra-pau que vem de muitos anos sobre o que se pode fazer com a marca do Seattle Supersonics e tal. Então, eu desconfio, como eu não sabia, eu não acho que isso tenha se resolvido até hoje, eu desconfiava que não haveria nenhuma referência ao Sonics. Mas, então o Thunder vai ter aquela camisa assim, que ela é realmente daquela cor, ela não vem acompanhada de uma caixa de Faber-Castell 24 cores. Era só isso. É só aquilo. E
não é um uniforme muito bom, né? Mas, enfim, a gente viu só um desenho dele. Talvez quando a gente puder ver a camisa seja um pouquinho melhor. Mas só 2 times não vão ter esse uniforme, que é o Utah Jazz e o Phoenix Suns. Eles vão manter a City Edition da temporada passada. Quem está ouvindo e vendo, talvez se lembre da camisa laranjinha do Utah Jazz, né? Que é preta e laranja, né? Tem amarelo, laranja, marrom. E o Phoenix Suns vai manter a camisa do The Valley, que foi um dos grandes sucessos da temporada passada. Então, esses 2 times estavam desenvolvendo um uniforme dessa coleção que mescla ali diferentes épocas de cada franquia, mas decidiram descontinuar e aí vão manter o uniforme do ano passado. Beleza. Então, dos 30 times, 28 vão ter essa camisa. E tem a coleção clássica, que normalmente ela é entregue para alguns times em algumas temporadas, varia ali de 8, 10, 12 times, não passa muito disso, mas essa temporada vão ser só 3, o Boston Celtics, o Golden State Warriors e o New York Knicks. Então só esses 3 times vão ter uniforme clássico, são os times que participaram da primeira edição, da primeira temporada da NBA, então até hoje, enfim. Então a NBA decidiu dar esse privilégio só para esses 3 times. Então são os únicos times que vão ter 5 uniformes na temporada, né? O Celtics, o Warriors e o Knicks. E eu resolvi dar um passinho atrás e eu esqueci qual era o passinho à frente, qual era a pergunta que você tinha feito, que eu deveria ter respondido. Era justamente sobre essas 3 aí. A do Celtics, do Knicks e do Warriors, né? Tem muita referência. Eu não sei por onde você quer começar, se tem uma franquia específica. Acho que a gente pode falar de Celtics, né, Drica? Porque, inclusive, eles estavam jogando com ela ontem, né? Era Sim. Aquele uniforme, se eu não me engano. Os 3 times vão usar muitas vezes. É curioso porque esses uniformes, eles normalmente são usados menos vezes do que os uniformes principais. Então, sei lá, se você pensar na temporada de 82 jogos, o time vai usar esses uniformes alternativos no máximo 12, 15 vezes, não costuma passar disso, para que os uniformes principais sejam usados mais vezes. Mas nesse caso específico, tanto o Celtics, quanto o Knicks, quanto o Warriors vão usar muitas vezes esse uniforme, tanto que a temporada mal começou e os 3 já estrearam, e no caso do Celtics já até repetiu. Então eles vão ser utilizados muitas vezes. Os uniformes são muito legais, eles têm toda uma pegada meio diferente, né? O short do uniforme é meio acetinado, que os uniformes antigos eles tinham esse brilho, né? Que eu acho muito bonito. A gente vai ver esses uniformes muitas vezes em quadra e os 3 eles fazem referência os 3 não, no caso o Boston e o New York Knicks usam uniformes que se conectam com a sua primeira temporada de fato na NBA. Já o Warriors pega ali a última temporada dele como Philadelphia Warriors, é o momento que ele se mudou da Filadélfia e ele trocou o logotipo Fila pelo logotipo Warriors, mas exceto por esse detalhe o uniforme é idêntico ao que eles usavam naquela época. Eu, pessoalmente, gosto muito dos 3 uniformes. Acho que o uniforme clássico é um negócio muito bonito. É um uniforme que a NBA se aproveita muito disso, né? O tempo inteiro, né? A gente vê... e eu não estou falando só de uniforme, mas é isso. Você vê o Carmelo Anthony passou, Moses Malone em pontos. Não sei se foi em pontos ou foi em bolas de 3, agora não estou recordando, mas acho que foi em pontos. E aí, é isso, o cara passou e eles publicam uma lista para você lembrar. Olha aqui, Michael Jordan, olha aqui, fulano de tal, olha aqui Will Chamberlain, olha aqui Kareem, olha aqui Moses Malone, né, que é um cara já um pouco fora do mainstream. A liga se aproveita muito bem disso, não só usando a imagem dos jogadores, mas usando a imagem dos uniformes. Então, a ideia de um uniforme retrô, assim, pensa, talvez quem está assistindo e que também gosta de outros esportes, além do basquete, pensa como seria legal o Flamengo participar de um jogo e falar assim, hoje é o dia do uniforme retrô, e o Flamengo usar um uniforme igual usava nos anos, sei lá, 70, 60. Como isso seria maneiro, né? Mas é uma coisa que, fora do aspecto ali da NBA ou do esporte americano como um todo, é meio que ignorado pelas outras ligas. O jeito que o americano consegue capitalizar absolutamente tudo, né? De uma forma que fica até interessante pra gente. E caro, né? Porque a questão dos réis mortais, o dólar tá o quê? 5,60 no dia de hoje? Sofremos, né? Muito. Mas tem uma camiseta que eu gostei e até onde eu sei, até onde eu
fiz a minha pesquisa e os comentários, eu fui a única pessoa que gostou dessa jersey. Todo mundo odiou. Que foi a jersey do Miami, né? Aquela jersey que é quase que uma sopa de letrinhas, né? Juntaram aí a City Edition deles, né? Se eu não me engano. Juntaram várias fontes. Eu adorei, sendo muito sincera, eu achei maravilhosa. Mas a maioria das pessoas não gostou. Queria saber o que vocês acharam, até a Drica. Eu imagino que a Drica não tenha gostado também. Mas é uma camiseta que, apesar de ser City Edition, ela podia até entrar, né, nessa questão de referência aí da liga, porque ela diz muito sobre vários períodos do time. Eu primeiro ou Drica primeiro? Vai, Drica. Eu já vou adiantar que eu não gostei, né? Acabei de falar aqui que eu gosto de uniformes clássicos e, inclusive, né, eu sou o oposto da torcida celta que absolutamente todos os anos reclama que nada muda, que é sempre a mesma coisa, não traz nada de diferente. Eu amo, porque eu amo os clássicos. Aí me vem aquele trem com fonte diferente, cor diferente, um negócio que parece que, sei lá, meu afilhado que fez, eu não gostei, né? Nada tem gosto para tudo nesse mundo. Eu vou deixar o Igor, que é um especialista aqui, né, explicar e dar sua opinião. Cara, especialista. Cara, eu acho que uma das coisas mais legais do camisas da NBA é que, assim, pô, eu sou completamente viciado por esse assunto e eu amo essa história de uniforme. Assim, mas uma coisa legal da camisa da NBA é que muita gente todo mundo tem opinião sobre algum uniforme. É claro que quando a pessoa descobre o significado das coisas, ela tende a ser um pouco mais amigável quando ela vai dar uma opinião, né? Mas é muito legal isso, ver como as pessoas pensam diferente sobre os uniformes, né? Eu acho que nesse caso do Miami Heat, eu acho que a Agatha vai estar na minoria. A minoria. Só eu. Minoria de uma pessoa, no caso, né? A minoria de uma pessoa, só ela gostou. É tipo aquele programinha do Silvio Santos, que ela vai pra casinha que só tem elas no canto. Quem gostou? Oi! Aí vai a Agatha lá pro canto e pronto. Eu tenho gostos duvidosos, realmente. Peculiares, Oklahoma, né? Cara, eu não curto aquele uniforme. Assim, parece que foi feito uma criança, né? Parece que foi. Assim, ele lembra muito de cara aqueles. Talvez seja por isso que eu gosto, tá na minha faixa etária. Tá bom, eu fui atingido. Eu sou velho. Agora ela machucou, entendeu? Ela machucou 75% desse podcast. E aí eu não curti muito aquele uniforme, não. E o Miami Heat, ele tem um. E aí ele vai sofrer pelo próprio mérito dele. É que o Miami Heat fez recentemente, talvez o principal uniforme alternativo da história da NBA, que é aquele uniforme preto da coleção Miami Vice, que ele é discutivelmente o principal uniforme alternativo da história da liga, né? No primeiro ano que eles lançaram aquele uniforme, que era a versão branca, e no segundo ano que eles lançaram, que era a versão preta, nos 2 anos aquele uniforme vendeu mais do que os outros 29 City Edition somados. Então, a torcida do Miami ficou acostumada com um padrão muito alto. E aí, quando lançou ano passado aquele uniforme chá de revelação, já foi uma junto com aquele garrafão, né, horroroso. Gente, eles estão, assim, errando com frequência, né? Porque já foi ano passado, né? Agora me vem com esse trem aí, olha. E eu vou te falar, eu acho o do ano passado pior que esse, tá? Eu acho o do ano passado bem lamentável, bem... Foi o início de um sonho e deu tudo errado, né? Eles começaram com uma proposta muito legal, e aí a variação foi se perdendo aos poucos. Para chegar nesse nível de agora que só a Agatha gostou. Eu quero falar de outra City Edition, a do Celtics, que eu gostei muito porque tem uma frase do Red Auerbach, que sempre vem, na verdade. Eu sou muito fã, né? A clássica, né? Que o Boston Celtics não é um time de basquete, é um estilo de vida, né, Drake? Meu Deus! Você pode falar mais sobre isso. Tem os títulos, tem as camisas aposentadas e tudo mais. E ela tem um desenho... O nome do Celtics é vazado, né, Igor? Queria que você falasse um pouco mais dessa, que foi uma outra que eu gostei muito. Eu gosto do Boston Celtics, eu sou, mas é um time que eu gosto, que eu tenho um apreço. Imagina se não tivesse, né? Meu Deus! Cara, essa camisa, ela é um desses casos que eu falei sobre
o tempo que eu levo pesquisando, né? Porque quando eu recebi a foto dessa camisa, eu sabia que ela era quente por causa da pessoa que me enviou, por causa da fonte que me enviou. Mas eu falei assim, cara, da onde que o Boston Celtics tirou isso, né? Porque o Celtics fica nessa de assim, aí eu só faço verde e branco. Se não for verde nem branco, não quero saber. Eu falei assim, cara, de onde que vem esse negócio feio? Eu achei meio esquisito. E aí, bom, comecei a vasculhar os históricos de imagem do Boston Celtics. Eu uso muito banco de imagem, né? Embora as imagens lá sejam pagas, eu uso banco de imagem para contrafolhando as fotos. Assim, cara, se esse uniforme foi usado algum dia, aqui vai ter algum registro desse negócio aqui, né? E aí fico lá caçando por palavras-chave para ver se eu encontro as imagens que comprovem o que eu quero ver. E esse uniforme do Celtics, ele foi usado em uma temporada apenas, uma. Porque se o Boston Celtics fizesse eles têm já a camisa clássica, que é essa que eu citei, que era um uniforme com manga, que eles adaptaram para a versão sem manga. E essa versão clássica já é muito parecida com a atual. É branquinho, Celtics no peito, tal. Beleza, mudou a fonte, mas beleza. E os outros uniformes do Boston Celtics não mudam muito em relação ao uniforme atual. Então, assim, você fazer uma mescla de elementos do uniforme do Boston Celtics é você fazer uma mescla de coisas que no final vai dar o uniforme atual deles. Você não vai conseguir variar muito, né? Se você se mantiver ali entre o verde e o branco. E aí eu descobri, depois de caçar muitas fotos, eu falei assim, caraca, o Boston Celtics já usou esse uniforme. Foi em uma temporada só, tinha esse logotipo vazado, né, que a palavra Celtic só tem o contorno branco. Na verdade, naquela época, só existia o uniforme branco dele. Ele era branco, com um contorno verde da palavra Celtics, então você não tinha o preenchimento em branco. O uniforme verde daquele ano era muito parecido com o atual, e o que o Boston fez foi inverter, né, fazer a versão de fundo verde daquele uniforme. E aí, assim, o pessoal vai... o que a gente tem aqui de referência? Pega o banner, pega a frase do Red Auerbach, pede aqui os jogadores que aposentaram a camisa, bota qualquer coisa aqui pra gente poder fazer uma camisa diferente. Acho que o Boston Celtics, eu gosto bastante dos uniformes do Celtics em geral, mas eles sofrem assim, no momento em que a NBA tá indo para um caminho de permitir que as franquias sejam mais criativas, o Boston Celtics puxa a corda para o outro lado e sofre com isso, porque não consegue fazer um uniforme muito disruptivo, né? O uniforme do ano passado, que era aquele que era escrito Boston Celtics no peito, que era uma referência aos banners dos títulos, já foi um negócio muito diferente do que o Celtics costuma fazer, e ainda assim era verde e branco, né? Então é uma franquia que sofre por querer se manter fincada as suas raízes aí. Mas eu curti essa camisa nova, e esse foi um dia que eu fiquei bastante feliz de ter achado. Porque eu tava pensando assim, cara, eu não vou conseguir explicar esse negócio vazado aqui. Até que eu olhei uma foto e falei, peraí, dei um zoom aqui e falei, caraca, existiu uma camisa assim lá em 1940 acho que é 52, agora não me lembro qual é o ano que eles usaram isso. Então achei a camisa, e tem um caso curioso sobre um assunto que a gente falou, já passou aqui meio batido sobre isso, que é, quando eu publiquei essa foto, eu escrevi lá em português que o logotipo Celtics era vazado. Eu usei essa palavra, vazado. E todo mundo que é fluente em língua portuguesa entendeu o que eu quis dizer. Leu que era o logotipo vazado, olhou a imagem e falou, legal. Só que quando muitas pessoas dos Estados Unidos traduziram o meu tweet, a palavra vazado foi traduzido como leaked, que é a mesma expressão que é usada para quando o uniforme vazou. Ele é leaked, né? Vazou. É um vazamento. É um leak. E aí um cara veio falar comigo, é um cara com quem eu troco mensagem, e eu tive que explicar para ele que, olha, aqui em português, a gente usa a mesma palavra vazou para uma coisa que saiu antes da hora, foi publicada antes da hora, e também para um elemento gráfico que só tem contornos e não tem preenchimento. Ele é vazado, é a mesma palavra, a mesma coisa. Mas são significados completamente diferentes. E aí, bom, isso virou uma brincadeira, saiu reportagem lá nos Estados Unidos sobre isso, os caras falando que... Depois eu posso até deixar o link com vocês, o cara fala que vazou é uma palavra muito melhor do que leaks, e que eles acham muito legal falar vazou. Enfim, agora meu novo objetivo é alterar o dicionário dos Estados Unidos e a palavra vazou no vocabulário deles. Manda o link que a gente quer acompanhar. A Agatha teve que sair rapidinho, mas daqui a pouco ela volta.
Igor, além do Celtics, você já vazou, você trouxe já algumas, né, no camisas da NBA, Miami, o Celtics, Knicks, Memphis, Warriors, Pistons, Suns, o Jazz, e ontem você publicou a do Raptors, né? A do Raptors, como eu disse antes, tem essa mudança, né? Porque o Dino driblava, corria para um lado e agora é para o outro, né? Para quem é de Joinville, o símbolo do Jack, aconteceu a mesma coisa recentemente. O coelho corria para um lado e passou a correr para o outro. Aconteceu com a do Raptors. Conta um pouquinho, né? O porquê dessa mudança, enfim. E essa do Raptors é muito interessante porque é clássica, né? Só que ela vem com cores diferentes também. Então, fala um pouquinho aí dela. Cara, essa camisa, para quem ainda não viu, né, é uma versão muito parecida com aquele uniforme famoso do Toronto Raptors, né, da época do Vince Carter e tal, que tem um dinossauro no tórax, no peito do uniforme. Porém, ela é preto dourada, né? Uma coisa sobre a qual eu já falei aqui rapidamente é sobre como a NBA valoriza a história dela, né? E a NBA, ela é detentora de uma marca que as pessoas já devem ter ouvido falar, que se chama Hardwood Classics. Então, todo uniforme retrô que a gente vê, e aí eu não estou falando desse do Raptors, eu estou falando, por exemplo, do uniforme clássico do Boston Celtics ou do New York Knicks. Todo uniforme que é retrô, ou seja, ele é inteiramente igual ao uniforme do passado, ele sai sob a marca Hardwood Classics, que pertence à NBA, e a NBA licencia o direito de uso dessa marca para alguns outros fabricantes. Então, por exemplo, essa marca já foi licenciada para Reebok, já foi licenciada para Adidas, já foi licenciada para outros fabricantes. Hoje, só 2 marcas têm autorização para fazer isso. Uma delas é a Nike, a outra é a Mitchell & Ness. Então, só 2 marcas fabricam produtos oficiais da NBA sob a licença Hardwood Classics. Eles têm ali uns pormenores, que os uniformes da Nike são uniformes que os times usam, os da Mitchell & Ness não, enfim, tem uma minúcia ali, mas grosso modo é isso. E as marcas dos times antigas, muitas delas são licenciadas, são de uso exclusivo do programa Hardwood Classics, eles chamam de programa, são de uso exclusivo do programa Hardwood Classics. Então, eu não consegui confirmar porque eu não tenho acesso a isso, eu não tenho acesso ao registro da patente de marca do Toronto Raptors da Hardwood Classics. Porém, eu suspeito que essa ideia de virar o dinossauro ao contrário seja intencional, porque a versão do dinossauro virada para a esquerda, que é a versão de 1995, quando o Raptors foi fundado, ela deve ser limitada ao uso da Hardwood Classics. A mesma coisa que assim, acima do dinossauro está escrito Toronto, não está escrito Raptors. E naquela época, em 95, tanto o uniforme roxo quanto o uniforme branco eram escrito Raptors, e não Toronto. Então eu suspeito que aí seja o mesmo caso, que o Toronto Raptors precisou escrever Toronto no uniforme, não pôde usar o uniforme Raptors, porque o uso da marca Toronto, daquela marca Raptors, é restrito ao programa Hardwood Classics, assim como aquele desenho do dinossauro. Então eles precisam fazer alguns pequenos ajustes quando querem usar marcas antigas. Eu vou aproveitar para dar um outro exemplo disso. Quem já acessou lá o Twitter ou o Instagram do Camisas da NBA e viu a camisa antiga do Chicago Bulls, a camisa antiga não, a camisa City Edition do Chicago Bulls, que tem aquele logotipo Chicago meio que em letra cursiva. Se você for olhar, se você comparar com uma camisa antiga do Chicago Bulls, você vai ver que não é igualzinho. Não é igualzinho. Tem uns pedaços da palavra Chicago que muda um pouquinho. E muda por essa razão. Porque as camisas, só os modelos Hardwood Classics podem usar exatamente aquele símbolo que o Chicago Bulls usava. Usou até na temporada de Hulk do Michael Jordan, mas usou durante alguns anos antes daquele momento. Então, exatamente aquele, você só pode ter numa camisa Hardwood Classics. E o Chicago, o que faz é uma referência muito explícita, mas ele não pode usar o símbolo exatamente igual. Esse uniforme do Toronto Raptors, eu tenho uma opinião meio impopular sobre ele, tá? Eu não gosto. Sério? Pô, eu não sou fã, cara. Assim, eu acho legal a camisa do dinossauro, mas eu acho que ela transpira anos 90. E pra mim, ela tem que ficar lá, sabe? Foi lindo lá, fique lá. Assim, não é um uniforme que eu gosto tanto. Assim, ele tem sua importância na história da NBA, porque ele é um uniforme absolutamente único, não tem nada parecido com aquilo. Ele é um uniforme que, para aquele momento,
dos anos 90, onde ele foi lançado, ele fazia total sentido, ele era um bom uniforme naquele momento, ele chocava um pouco, né? As pessoas não gostavam dele na época, porque ele é muito diferentão, né? Ele é muito fora do padrão. Mas beleza, eu acho que ele é legal naquela época lá em que ele era usado. Hoje em dia eu olho e fico meio assim, cara, vocês fizeram isso? E eles usaram preto e dourado, que é uma combinação que eu também não gosto. Então não foi um uniforme que me agradou muito, não. Mas aí é curioso, né? Porque escrevendo camisa de NBA há 2 anos, eu olhei a camisa e falei assim, que camisa esquisita, as pessoas vão adorar. Porque eu sabia que as pessoas adoram esse desenho. A opinião pública em geral gosta demais. Então eu imaginava que essa camisa fosse um sucesso. E eu acho que de todas as que eu vazei nessa temporada, ela foi a que teve maior repercussão. Que mais agradou? A que teve mais repercussão e a que mais agradou. Eu li uma ou outra opinião negativa, mas a maioria das pessoas gostou demais. Essa combinação preto e dourado, o Raptors fez recentemente, não? Com aquela camisa North, né? Não lembro exatamente qual foi o ano, 17, 18, não sei. Já tinha feito essa combinação, agora mesclou as duas coisas. O Raptors lançou em 2015 uma parceria lá com a marca do Drake, com a Tobias Very Own, uma parceria que eles chamam de Welcome Toronto, e eles cada ano têm um projeto social diferente. Então, no primeiro ano era reformar quadras de basquete que ficam pela cidade de Toronto. Nessa última temporada agora foi um estímulo financeiro ao trabalho de vários artistas da cidade, né? Então, artistas que pertencem a grupos minoritários, de modo geral. Então, e aí, como a marca do Drake ela tem essas cores, preto e dourado, né? Um desdobramento dessa parceria é sempre um uniforme novo para o Raptors. Então, é por isso que desde 2015 o Raptors tem um uniforme preto e dourado, e se não me engano foi em 2017 que eles fizeram esse que você citou, né? Que tem um North, assim, apontando para cima. Mas, de fato, tem um fundo... Embora eu não goste de preto e dourado, eu gosto muito do projeto, da relação do Raptors com o Drake, da relação da franquia com a própria cidade. Isso, de fato, é muito legal. Igor, não lembro... A minha cabeça já não é boa naturalmente, né? Hoje ela tá um pouquinho pior. Não lembro se foi antes de a gente começar ou se foi no começo da live. Você disse que tinha algumas informações aí, que, né, tá checando, enfim. E a Agatha prometeu, ontem a gente fez uma live aqui, e a Agatha prometeu que você traria alguma Igor, eu não tenho o mínimo de responsabilidade, né? Ela prometeu que você ia dar um furo, entendeu? Ela saiu, sei lá, te comprometendo já com um dia de antecedência, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho o que tu pode falar, porque, né, ele disse que já recebeu imagens, está checando, e em contrapartida também já recebeu informações. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, porque eu sou ansiosa, a Adriele está de prova, eu sofro de uma ansiedade crônica, biológica no meu corpo, quando eu tenho uma informação, dia assim, não durmo. Se deixa escapar a fofoca dos outros aqui, inclusive. Eu fico mal, de verdade. E eu queria saber assim, a partir do momento que você recebe uma camiseta, o que você faz para não surtar de ansiedade enquanto você não posta? Porque eu ficaria, meu Deus, alguém vai receber antes, meu Deus, eu preciso descobrir o que é, meu Deus, não sei o que lá. Esse é o meu cérebro funcionando. Mas como que esse processo, né? Não dá, esse processo de receber uma informação e manter a plenitude, sabendo que ninguém vai vazar antes de você, vai dar tudo certo. Cara, isso às vezes varia muito sobre qual é a informação e quem me passa a informação. Porque às vezes eu recebo a foto de uma camisa, às vezes alguém me descreve uma camisa, e beleza, e aí eu fico com a informação. E tem fontes que chegam aí para mim e falam assim, cara, vou te mostrar essa camisa aqui, mas você não pode publicar. Isso aí é a pior parte, eu acho. Essa é a pior parte. Não é nem receber e ter que checar, porque não sabe. Nem me manda, eu nem quero. A pessoa fala assim, não publica, puta merda. Mas assim, aí vocês imaginam, assim, que assim, eu preciso ter uma boa relação com essas pessoas, então nem passa pela minha cabeça mostrar para mais ninguém. Na maioria das vezes,
eu, até por ter uma certa noia, assim, eu pego a foto, salvo, coloco no meu HD externo, tiro ele do computador e apago a mensagem que eu recebi. Nossa. Então, Vai que os hackers invadem, né? porque eu não quero que, sei lá, se essa imagem vazar, eu não quero que a pessoa desconfie que fui eu. Então, E o processinho vem também, né? Vai saber. Então, às vezes, as pessoas me falam isso, ó, eu vou te mostrar, mas você não pode publicar. Teve casos de assim, da pessoa, eu vou te mostrar e você não pode publicar e não pode sequer comentar com alguém que você viu. Porque só eu tenho essa imagem. E se você comentar com alguém que você viu, as pessoas vão saber que foi eu que te mostrei. Então, tem situações assim que eu não posso mostrar. Então, na maioria das vezes, eu publico as coisas no dia que eu recebo. Se eu receber em tempo hábil para fazer a publicação num horário legal para o Brasil, que é sempre a minha prioridade, eu, em geral, publico no dia que eu recebi. Mas tem vezes que não. Já teve vezes que alguém me mandou 5 camisas de uma vez só. E as 5 procediam, e as 5 eram quentes. Eu falei, não vou publicar as 5 no mesmo dia. Vou publicar uma em cada dia. E aí eu começo a pensar assim, cara, qual dessas aqui tem mais chance de vazar? Qual tem um histórico aqui de normalmente vazar? E aí eu tento ali criar uma escala para fazer a agenda, porque não só... Porque assim, eu não quero, embora eu até pudesse fazer isso, publicar a camisa. Gente, tá aqui a camisa nova do Indiana Pacers. É legal, gostaram? Eu quero pegar e extrair dela o máximo de informação que eu posso. Isso leva algumas horas de trabalho. E eu não vou conseguir fazer tudo no mesmo dia. Então, se eu conseguir fazer uma, eu publico. E aí eu tento fazer outra no dia seguinte. E a outra no dia seguinte. E assim vai. E aí eu crio ali alguma... Ou seja, você é um homem pleno, né, Igor? Você é um homem pleno. É o homem certo para esse trabalho. Cara, muita gente já disse para mim que... Muitas pessoas que me conhecem falam que, tipo, não entendem como eu sou muito paciente, eu sou muito tranquilo com as coisas, assim, eu sou a pessoa que, tipo, o seu produto saiu para entrega e eu tô tranquilo, tá ligado? Meu Deus do céu, a Agatha jamais conseguiria ser assim. Assim, ó, eu acho que assim, temos praticamente um pré-requisito no NBA das Minas, que é ser gateira e ter problemas de ansiedade, né? Que todo mundo lida aí com problemas. Mas a Agatha é num nível de tipo... Inclusive, o que eu verifico todos os dias é o meu aplicativo do correio, para ver onde se encontra a minha entrega. Eu sei quando vai chegar, eu sei o horário que vai chegar. A Agatha é aquele meme do gato esperando na janela o carteiro chegar, assim. Ela é inteirinha. Jamais conseguiria. Inclusive, abri aqui em homenagem a vocês e a minha camiseta do Russell Westbrook no Lakers está chegando. Olha que loucura. Deus. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, uma pessoa muito paciente com tudo. Então, tipo assim, a pessoa chega pra mim e fala assim, pô, vou te mandar uma foto aqui, mas você não pode mostrar. Eu falei, tá bom, tranquilo. Manda aí que eu vejo. Eu sei que às vezes as pessoas se irritam comigo por causa disso, porque eu sou muito... Meu olho até lacrimejou, não tô brincando. Me deu até um negócio. Mas é com tudo isso. É isso, esse exemplo do correio é um exemplo real, assim, e acho que com várias outras coisas eu sou muito tranquilão, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, não. Sou uma pessoa zero ansiosa, pelo contrário. Meu Deus, me ensina a fórmula. Agora você pode vir com furo, Igor. A gente já falei da ansiedade. A Drica tinha feito a pergunta do furo anteriormente. Eu quero saber, pelo menos uma novidade aí. Eu sei que você não pode mostrar, a gente não vai também te pedir isso. Mas alguma coisa aí que ainda não saiu, que está no forno. Está para sair, né? Cara, deixa eu pensar aqui. Você tem até um delay aí que você pode trabalhar, né? Porque você vai contar só para essas pessoas que estão aqui assistindo a live e o podcast só vai sair na quinta. Não sai daqui, a gente está fazendo um pacto de silêncio aqui. Aí na quinta-feira vai liberar para geral aí, né? Mas por enquanto são um público selecionado. Eu vou até minimizar aqui para eu abrir um... É porque eu sou muito visual, né? Eu não sei se eu vou lembrar. Eu vou abrir aqui um NBA Standings aqui para eu lembrar de todos os times. Deixa eu ver aqui o que eu sei. O Bulls eu já vazei.
Hornets, eu não sei grandes coisas, porque eu já ouvi que a camisa vai ser roxa, mas eu não confiei muito na informação. Bucks não sei nada, Knicks eu já vazei, Sixers eu vazei, Miami vazei, Washington não sei. Atlanta Hawks vai ser uma camisa amarela, a camisa base dela é amarela e ela vai ter aquela águia grandona no peito, tipo da época do Dikembe Mutombo, dos anos 90. Então essa águia vai voltar numa camisa de base amarela. Brooklyn saiu a t-shirt, né? Mas enfim, é uma camisa ali que faz uma referência à época do New York Nets e tal. Cleveland Cavaliers, cara, a camisa do Cleveland vai ser bacana, a camisa marrom. Não sei se a Evelyn estava aqui ontem com vocês, né? Falando do Cleveland Cavaliers, chorando as pitangas dela com o Cleveland Cavaliers. Tava aqui agora, na live. Ontem ainda. Elas capaz de ela estar aqui assistindo. Elas apostaram no Cavs, eu e o Marcelo. Aí, ó, ela está aqui presente. Deve estar surtando a partir de agora. Marrom. Vocês falaram que o Cleveland ia vencer o Denver. Foi um palpite meio insano, né? Do lado dela... Insano, deu comigo que é sucesso. Não, no caso palpite ontem. No caso da Evelyn, até relevei, porque ela torce e tal. Eu também acho que o Minnesota vai ganhar uns jogos que não fazem sentido. Mas a Agatha me surpreendeu nessa aí. Cleveland Cavaliers vai usar a camisa que ela é marrom, quase toda marrom, detalhezinhos amarelos na gola e tal. E ela vai ter aquele logotipo, um logotipo antigão do Cleveland, que tem um bonequinho com a espada, assim. Não sei se vocês conseguem abrir. Deixa eu ver aqui. Acho que sugerir uma imagem aqui. A camisa bem antiga do Cleveland Cavaliers. É o logotipo antigo do Cleveland Cavaliers. Deixa eu ver aqui. Eu posso mandar um link para vocês? Aí vocês abrem, faz sentido? Pode. Manda aqui no chat privado. Achei uma foto excelente aqui. Deixa eu pegar o link. Olha lá, a Evelyn, como vocês podem ver... Tá surtando aqui, né? Já é como eu. Mandei aí no chat para vocês. Beleza, vamos compartilhar. Já sei, vamos guardar a imagem para a hora que a gente finalizar o podcast. Tá aqui e vou deixar a Evelyn surtando até terminar. A gente finaliza o podcast. Você tinha mencionado um outro no meio do podcast que ia sair? Deixar o espectador surtando é um excelente recurso. Eu sou a favor de deixar o espectador surtando. Até porque ela fica até o final daí, né? A gente vai prender aqui, assim que a gente terminar, eu ponho na tela despretensiosamente o loginho, tá? Mas você mencionou o Cavs e você tinha mencionado durante o episódio um outro uniforme que ia sair? Cara, eu acho que a torcida do San Antonio Spurs vai ficar pirada com o uniforme dela. Tem gente aqui querendo saber dos Spurs. Porque a camisa do San Antonio Spurs, eu vou dar aqui em primeira mão, porque eu não falei sobre isso nas redes sociais. Ela vai ser uma versão branca, ela é branca, e ela vai usar as Fiesta Colors. Só que, porque a camisa do ano passado, quem tá ouvindo e assistindo aí, não sei se lembra, ela tinha um San Antonio no peito e uma faixinha em diagonal, né, que era laranja, rosa e verde. Agora é um negócio bem diferente. Então, não é simplesmente uma versão branca daquele uniforme. É uma versão bastante diferente. É só isso que eu posso falar. Não posso ir muito além. Na verdade, eu não posso ir nada além disso. É um uniforme branco e vai ter com vários detalhes, tanto no short quanto na camisa, as Fiesta Colors. Aí tem um logotipo diferente, tem um detalhe diferente, tem um layout diferente. Ali, ela não se parece com o uniforme nem com preto, nem com branco do San Antonio Spurs, é uma outra coisa. Mas eu acho que a torcida vai ficar alucinada, porque assim, o pouco que eu vi, para mim, e como eu faço essa ressalva, às vezes a minha opinião diverge, no caso do Toronto Raptors é um caso clássico, para mim, é um top 5 da City Edition desse ano. Qual é o seu top 5? Era isso que eu ia perguntar. Deixou o bola quicando, né, pô? Ó quem chegou. Mãos Imports, você já se prepare, hein, mãos? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso saber. Raptors já vazei. O Magic eu não sei grandes coisas. Indiana Pacers também sei pouca coisa. Ela deve usar aquele desenho Flow Joe dos anos 80.
com o logotipo moderno do Pacers. A gente até já viu a t-shirt dela. Pistons eu vazei. Deixa eu ver o Oeste aqui. Warriors já vazei. O Jazz vai usar a mesma. Essa do Warriors é aquela meio fluorescente, né? Verde. Não, essa do Warriors é aquela preta que tem preta com um símbolo preto do Warriors e tem tipo um raiozinho aqui. Na verdade, aqui tem um raiozinho. Ela tem um verde, não tem? Amarelo. É um amarelo. É um amarelo bem. Daltônica. É um amarelo clarinho. Não é verde, Os jogos dos títulos. Isso As mesmo. bolinhas. Não sei se eu gostei muito dessa, não. O Memphis, eu acho que eu não sei nada do Grizzlies. O Nuggets já vazou uma t-shirt, ela tem ali uns elementozinhos da época do Dikembe Mutombo e tal. Gostei. Timberwolves já vazei. O Mavericks, se tudo der certo, ela vaza amanhã. Mas o Mavericks também a gente já viu mais ou menos a camisa, porque a própria franquia, sem querer, vazou uma foto, mas é uma foto numa resolução terrível, não dá para ver nada, mas a gente já tem uma noção de como é a camisa, mas eu tenho uma imagem... Pode falar a cor, pelo menos? Ela é branca. Ela é branca com alguns detalhes verdes e tem aquele logotipozinho que em cima do D tem um chapéu de cowboy. Massa. Em cima do D da palavra Dallas, né? Clippers eu sei praticamente nada, também não ouvi nada aqui. É porque assim, eu ouço muita coisa sobre os uniformes e não consigo checar, ou então vem de uma fonte que eu não confio, aí eu fico, não vou dar essa informação, porque não tá fazendo sentido. Sacramento também não tem grande informação. Phoenix Suns vai manter o uniforme. Houston eu acho que vai ser azul escuro ou preto. Tô com essa suspeita. Isso muito com base nos times que vão jogar contra o Houston no dia que o Houston vai usar o City Edition. Isso é outra coisa que eu faço na minha rotina, é olhar a cor do uniforme que vai jogar contra o City Edition. Spurs falei, Trailblazers deve ser um uniforme bem tradicional, que a torcida está acostumada a ver, uniforme preto com Rip City no peito. Tem algumas coisas além disso, mas é bem por aí. O Lakers já vazou. O que mais que tem aqui que eu cliquei sem querer? Aí o Pelicans... Eu só sei que o uniforme vai ser branco. Ele deve ser com logotipo NOLA, não Lola, no peito, mas não tem muita informação além disso. Eu sei que ele é branco, eu sei que tem esse logotipo, mas não tem muita coisa além disso. E o Thunder também já vazou. Eu passei aqui por todos os times. Tá. Infelizmente, o Thunder vazou. Qual que é o seu top 5? Qual que você... A ordem do top 1, 2, 3, 4, 5. Por enquanto, porque depois a gente vai ter a parte 2, aí com tudo mais resolvido, aí você faz um novo top 5. Deixa eu abrir aqui Tô só atenta para ver que ele vai botar o Boston Celtics nisso aí. Sem pressão, sem nenhuma pressão, obviamente. Eu tenho que falar com o meu amigo que me dá informações lá do Boston. O nome dele é Jason, um grande amigo que eu tenho. Tinha um filhinho muito fofo, né? Tava vestindo Lakers esses dias. Não piora, meu Deus de cabeça. Das camisas, aí eu vou excluir as clássicas, tá? Eu tô aqui olhando no meu Instagram que eu consigo ver todas as imagens de maneira bem rápida. Das camisas clássicas desse ano, do Timberwolves é brincadeira. Do Timberwolves é pesada, né? Que eles dão na camisa azul com tanto o número e o logotipo da época do Kevin Garnett. Os pinheiros, né? A camisa do Timberwolves com certeza é uma das minhas preferidas. E curioso isso, porque isso é uma coisa que eu falava há muito tempo, cara. O Timberwolves tem que ter uma camisa daquela com as cores do Timberwolves antes daquilo, que era verde e azul. E foi exatamente o que fizeram. A camisa do Philadelphia eu gosto muito, que tem tipo umas coisinhas coloridas aqui na lateral, que aí não é nem uniforme, é uma referência ao ginásio que eles jogavam antigamente, o Spectrum. A camisa azul marinho, com um logotipo bem antigão do Philadelphia. A do Lakers deve ficar entre as minhas preferidas. Como eu falei, eu adoro uniforme, eu adoro coisas roxas em geral, eu sou fã de uniformes roxos. Então, Minnesota eu gosto, Philadelphia eu gosto, Los Angeles Lakers eu gosto. Cara, Brooklyn Nets eu acho que vai ficar entre os meus preferidos também. Embora eu não tenha visto a camisa em si. Eu vi uma ilustração da camisa do Brooklyn Nets, mas é tipo um desenho, né? Então, meio assim, mas
vai ficar entre os meus preferidos. E aí, cara, acho que são as 4 que se destacaram, assim, para mim. E depois disso, acho que Chicago é legal, eu acho que Boston é legal, eu acho que o Knicks é legal, embora a foto que eu tenha publicado do Knicks estava sem número, né? Mas eu curti a camisa do Knicks. Não, mas agora eu pensei melhor e com certeza é a do Boston. Acho que a do Boston é a minha preferida de todas. Eu refleti um pouquinho melhor agora e relembrei. Preocupado com a própria saúde, né? Cuidado, que a Drica é rancorosa, velho. Eu sou de Escorpião, é óbvio que eu sou rancorosa. Inclusive, meu aniversário tá chegando, podem me mandar mimos. Mas a gente prometeu, né? Vai ter uma segunda parte. A gente vai fazer a parte 2 dessa conversa. Vamos. Com certeza, já com todos os uniformes revelados, né? Para bater esse papo. E tem mais alguma coisa para falar? Tem algum recado para o Kial? Só deixar um recado, né? Esse episódio sai na quinta-feira. Na segunda-feira a gente teve um episódio novo do LBF das Minas. Semana que vem a gente volta aqui para falar de NBA. E não esqueçam de passar no Monza Imports e use o Odyssey. E é isso, eu acho, né? Tem eu hoje. Hoje é quinta-feira, hoje tem eu na TNT Sports. É verdade, ó. Estarei lá, 10h30 da noite. Warriors e Grizzlies. E é isso, assistam, estejam lá, me deem biscoito. E é isso, queria agradecer ao Igor pela participação dele. Volte mais vezes. Voltará, né? Abertas. Já está convocado na segunda parte. Último recadinho, tá? Último recadinho, prometo e já vou encerrar. Agradecer a todo mundo que ouve o nosso podcast, porque a gente entrou aí, né? Top 22 de podcasts de esportes no Brasil, no Spotify. Então, agradecer a galera que ouve, que acompanha o nosso trabalho. A gente realmente faz com muito carinho, com enxaqueca, sem enxaqueca, com cabelo zoado, sem cabelo zoado. Adriele, respeite meu cabelo. A gente está sempre fazendo com muito carinho mesmo, com muito amor pelo que a gente trampa. Então, agradecer. Vamos em busca do top 10 agora, né? Agora é igual já falava nossa presidenta Dilma Rousseff, né? Atingimos a meta, agora a gente vai dobrar a meta. Então é isso, Igor. Muito obrigada. Esperamos você para a segunda parte, né? Para falar um pouquinho mais das que sairão aí dos seus furos nos próximos dias. E muito obrigada, viu? Parabéns mesmo pelo teu trampo. É incrível. A gente ama demais. É uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Para mim, reiterando o que eu falei no começo da live, foi um convite que eu fiquei muito, 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 muito feliz de ter recebido. Eu admiro o trabalho de vocês. Acho que vocês são referência para qualquer pessoa que quer produzir conteúdo bem feito. Não só sobre basquete, mas sobre qualquer assunto, especialmente relacionado ao esporte. Então, para mim, ter uma pequena participação aqui, dividir o espaço com vocês no NBA das Minas e falar um pouquinho de um assunto que eu me empolgo tanto para falar, acho que deu para perceber, quem está ouvindo e assistindo aí, percebeu que eu me empolgo muito falando disso. Então, para mim, foi um privilégio poder dividir esse espaço com vocês aqui, falar um pouquinho sobre camisa, falar um pouquinho sobre a história do camisa da NBA, contar um pouquinho de fofoca, quem não gosta de fofoca, né? Então, muito, muito, muito obrigado. Estou às ordens para a gente fazer a parte 2. E um beijo para vocês duas, um beijo para todo mundo que está assistindo. Camisas da NBA está aí para quem quiser seguir, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no YouTube, porque agora tem o Leandro e a Talat me ajudando com a edição dos vídeos, então o YouTube voltou a trabalhar na semana passada. Essa semana tem vídeo novo, e quem curte Camisas da NBA agora tem um novo canal aí para se informar. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigada para quem nos ouviu até aqui. Um podcast. Esse durou, hein? Muitas fofoquinhas para contar. A gente volta com a segunda parte logo menos.